Escatologia com a lente ocidental. Todas as nações que Deus diz em sua palavra que acertará contas, cada uma delas é a nação muçulmana. Presta atenção nisso. Então, de onde saiu a informação de que o anticristo virá de Roma? Porque dizem que a União Europeia é a besta. Porque leem a Bíblia com as lentes, ocidentais. É por isso que eles dizem que a besta virá da União Europeia. Enquanto a Bíblia está se falando sempre de cidades e de países do Oriente Médio. Roma é mencionada 16 vezes na Bíblia. E nenhuma delas é dito que Deus acertará contas com ela. Será que Deus esqueceu de Roma? Não. Só que Deus não está focado em Roma. Porque Roma não é de papel principal no fim dos tempos. Roma teve o seu tempo. Ela não é e não será de papel principal nos fins dos tempos. Por isso Deus não fala de Roma. Fala de outras cidades, fala de outros países. Todos que estão falando aqui na sentença para o final de destruição são países do Oriente Médio. Todos eles hoje são muçulmanos. Prestem atenção na palavra de Deus. Né? Ela está nos informando, né? Nos apontando para onde olhar. A igreja rejeita as profecias. Enquanto dormimos espiritualmente com respeito às profecias, o Oriente está conclamando o povo muçulmano que se volte às profecias islâmicas, onde o Mahdi, ou Mahdi, o Messias islâmico, volte e lhes dê a vitória. Isso mesmo. Vocês sabem que o Islã também espera o seu Messias? Não é só o judeu, não são só nós, cristãos, que esperamos o Messias, o retorno. Eles esperam o Messias. Porém, o Messias deles não é o mesmo nosso. O deles se chama o Mahdi, ou Mahdi, que significa o enviado. Esse é a figura que eles esperam na pessoa que voltará para dar a vitória para eles. Tal como nós esperamos o nosso Jesus. Eles esperam esse Mahdi, ou Mahdi. Vou falar o Mahdi para ficar melhor. A figura desse Mahdi, o Messias deles, é a exata descrição bíblica do anticristo. Vejam. Vejam como o diabo faz uma miscelânea, uma mistura na cabeça desse povo, e o anticristo que a Bíblia diz que virá para assolar a terra, para eles é o salvador do mundo. Veja então que Jesus provavelmente não vai ser o salvador do mundo, será o anticristo, né? Porque se está ao contrário, por certo, o diabo também inverteu essa posição. Vamos ver. E quando será isso para eles? No dia do julgamento. Eles também têm toda uma escatologia islâmica. E também tem suas profecias e tem o seu dia do julgamento final. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Apocalipse 13, 11. Veja que a Bíblia está nos dizendo que era semelhante a um cordeiro. Cordeiro é aquele animalzinho indefeso, né? Aquele animalzinho quietinho, que Jesus foi simbolizado pelo cordeiro por causa da mansidão, da paz. Mas veja que a besta, ela vai vir semelhante, com 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro. Mas quando ela fala, ela é um dragão. O que quer dizer isso? De acordo com a Bíblia, a besta oculta a sua verdadeira natureza atrás de uma fachada de paz. Jesus, já ao declarar isso para João, já estava apontando o que iria surgir no fim dos tempos. Pessoas falando em paz, mas impondo a guerra. Falando de paz, mas cortando a cabeça daqueles que não concordam com eles. Então, eles parecem com o cordeiro, mas quando vão falar, são semelhantes, eles falam como o dragão. Né? Precisamos estar de olho nisso. Globo ensina
que Islã é a religião da paz. A mídia, você tem acompanhado, por certo, pela televisão, por rádio, pela internet, o que tem acontecido através desses seguidores do islamismo. Pode-se dizer que eles são da paz? Mas é isso que eles proclamam. Se dizem a religião da paz. Eu não vou aqui generalizar que todo muçulmano é um terrorista. Mas a mídia nos mostra que todo terrorista praticamente é muçulmano. Praticamente todo terrorista é muçulmano. E eles já são cerca de 2 bilhões no planeta. 1/3 praticamente do planeta é dessa religião. Então, se 20% deles for um radical extremista, estamos em maus lençóis. 20% vai dar muita gente. Né? Vai dar cerca de 400 milhões. Já é praticamente duas populações do Brasil. É muita gente. Então, que a gente precisa estar alerta. Né? Programa Encontro com Fátima Bernardes apresentou visão superficial do islamismo. Superficial, é claro. Islã é paz. Aqui dito nessa frase desse cartaz. Extremista islâmico veio ao Brasil aliciar jovens. Ao Brasil, irmãos. Provavelmente Rio de Janeiro. Ou Rio de Janeiro. Ou, não sei, talvez São Paulo, né? Tem essas favelas também. Então, veio ao Brasil para aliciar jovens. Eles procuram nos locais mais pobres, para que possam ter o que oferecer. Né? E aí atraem essas pessoas à sua religião. Então, o extremista islâmico veio ao Brasil aliciar jovem. Sheik saudita proibido de entrar em 30 países na Europa, esteve no Brasil em janeiro. O Brasil abrindo as portas, não quer saber quem é, quem não é. Uma pessoa proibida de entrar em 30 países, entra no Brasil e ainda vai fazendo aliciamento de jovens, os nossos jovens. Maranhão, Brasil. Sociedade Islâmica do Maranhão. Aqui no Brasil, irmãos. Restauração do califado. Eu apoio. Lá no Maranhão existe essa sociedade já se proliferando nesse estado, dizendo que apoia o califado. O califado é um governo único dos muçulmanos, tendo um califa como seu diretor geral, seu presidente, seu rei. Então, isso faz nos remeter à ideia de que haverá um governo em que os países, os 10 chifres, lhe darão o poder a esse governante. Então, para que isso aconteça, tem que ter um califado estabelecido. E aí os outros países em volta darão o seu poder, a sua autoridade a esse califa, conforme está escrito, que darão o poder à besta, ao anticristo. E as coisas estão se formando, e não é só lá. Não é só lá no Oriente Médio. As raízes, as suas pernas, as suas mãos já estão em todo lugar. A Europa já está tomada. Os Estados Unidos já tem muitos deles. No Brasil já são cerca de 1 milhão, 1 milhão e meio aqui no Brasil de muçulmanos. Então precisamos abrir os nossos olhos, né? Não estamos tão longe assim. Federação Muçulmana diz que há 1 milhão de adeptos no Brasil, né? Em outros lugares já vai dizer 1,5 milhão.